Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Parto em Foco e hoje vamos falar sobre a tecelagem do vínculo com uma convidada muito especial, a psicóloga e escritora carioca Maria Tereza Maldonado. Maria Tereza tem conexões profundas com o universo da maternidade. Em 1976, lançou o livro chamado A Psicologia da Gravidez, que virou um marco para uma especialidade pouco desenvolvida na época. Hoje, depois de 4 décadas, 40 livros, de forma inovadora e pioneira, uniu seu olhar às mais recentes evidências científicas sobre as origens fetais da saúde e da doença. Um olhar importante sobre os primeiros 1000 dias de vida como uma janela de oportunidade para a construção de um alicerce saudável para os filhos, para as crianças e para toda a sociedade. Então vai ser um encontro muito especial, vai ser uma honra receber a Maria Tereza aqui hoje com vocês. Espero que vocês gostem. Seja bem-vinda, Maria Tereza Maldonado. Quando você fala de tecelagem do vínculo, acho que é uma terminologia, né, acho que criada até por você, né, isso. Sim. É uma nomenclatura criada por você. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre esse conceito e por que nós estamos falando aqui da tecelagem, da criação, do desenvolvimento do vínculo. O que é o vínculo? Qual a importância dele na nossa vida e na vida dos nossos filhos, na construção de uma nova sociedade ou de um cidadão? Fala um pouquinho para a Hum, gente sobre o vínculo. claro. O vínculo é exatamente esses acontecimentos do dia a dia, né? O que eu chamo dos pequenos, grandes momentos do dia a dia, do convívio, do contato, em que a gente vai tecendo essas conexões, né, amorosas, tecendo esse conhecimento. E por que a tecelagem? Porque na medida que eu comecei a acompanhar os estudos sobre neurociência, especialmente da neurobiologia interpessoal, a gente sabe então agora que as conexões neurais do nosso cérebro vão sendo feitas e refeitas no decorrer de toda a vida, desde a época da gestação até quando a gente está lá velhinho. E essas conexões neurais vão se modificando de acordo com a qualidade, as características dos vínculos, dos relacionamentos, não só entre as pessoas, como também do relacionamento conosco mesmos, que é o caminho do autodesenvolvimento. Então, aí eu pensei assim, nossa, a gestante está tecendo uma pessoa, metaforicamente, literalmente, tem um ser que está sendo tecido ali naquele útero, né? E tem um vínculo que está sendo tecido entre essa mãe, o feto e o bebê, entre o pai, a avó, o avô. Como eu tenho um olhar sistêmico, né? Veja assim, a gente está sempre de olho no conjunto de relacionamentos, na rede de relacionamentos. E é assim que vai acontecendo essa tecelagem do vínculo, né? Da mãe, do pai, dos avós, dos irmãos, de todas aquelas pessoas que estão ali em volta daquele novo ser que está sendo gestado, que está vindo ao mundo. Me fala um pouquinho e fala para as pessoas um pouquinho aqui de forma mais simplificada sobre a importância desse percurso entre a concepção, a gravidez, o nascimento e os primeiros 2 anos de vida. Fala um pouquinho para a gente. Então, okay, a primeira edição do meu livro aconteceu em 1976. E eu nunca parei de estudar e acompanhar a evolução rapidíssima das pesquisas, porque a tecnologia foi acontecendo de uma forma super rápida, de modo que a gente já podia perceber o que acontecia ali, né? O útero materno era um lugar misterioso, mas depois ele ficou sendo um lugar assim, onde a gente podia observar pelo ultrassom, pelas pesquisas com relação à percepção do feto e tudo mais. E aí foi cada vez mais chegando esse tipo de estudo, de o que acontece ali, né, nessa tecelagem do vínculo, na gestação. Como é que é essa estimulação que a família pode fazer com relação
ao feto que está sendo gestado, que já tem toda uma percepção, que antigamente a gente falava que, não, o relacionamento começa após o nascimento. Nossa, isso está completamente ultrapassado, né? Essa tecelagem do vínculo, na verdade, ela começa até antes da concepção. À medida que a gente imagina o bebê, deseja o bebê, já está sendo vínculo. E na gestação, que tem sido descoberto a respeito das competências do feto, né, de percepção, né, de relacionamento ali com o seu entorno intrauterino, a partir de um certo tempo, com os estímulos que chegam de fora, com a voz da mãe, do pai, das músicas, das histórias. E aí os estudos começaram a se avolumar. Caramba, olha só o que acontece, né? Quando o bebê nasce, já tem toda uma história do vínculo que já está ali, né? Já bem, né, iniciado. E as competências do bebê começaram a ser mais estudadas também. A importância do olhar, do toque, do cheiro, do aconchego, da amamentação, dos pequenos momentos do dia a dia, do tipo de nascimento, da primeira hora, das primeiras horas após o parto, do contato. E aí isso tudo foi sendo estudado, não só com essas questões das competências do feto e do bebê, mas também o que acontecia no decorrer da vida quando essa tecelagem do vínculo era bem feitinha e quando não. Né, quando não acontecia vínculos que não estavam sendo bem construídos, vínculos inseguros ou com abandono, negligência, violências, maus tratos. O que acontecia no decorrer da vida? E aí os estudos estão mostrando com cada vez mais clareza essa influência do que acontece nesses primeiros 1000 dias, que são várias janelas de oportunidade, como a gente chama, né, para propiciar um desenvolvimento bom daquele novo ser. E o que isso reflete na vida futura, em termos de saúde física e mental, né? Ou ao contrário. De modo que o que eu tenho achado mais interessante nessa história é o interesse dos economistas sobre a importância dos 1000 dias, porque eles estão dizendo o seguinte: se os governos investirem mais em políticas públicas de ótima assistência às famílias grávidas e com crianças pequenas, isso vai prevenir uma série de questões de aprendizagem, de comportamento, de saúde. Então é muito mais interessante do ponto de vista econômico até, né, focalizar bem na excelência da assistência às famílias grávidas e com crianças pequenas. Por isso que os 1000 dias estão sendo tão falados e tão importantes, né? Perfeito. Eu cuidei de uma mulher brasileira que morava no interior da Alemanha. E ela veio ao Brasil, veio a família e foi lá consultar comigo. E ela estava conversando comigo sobre esse olhar na Alemanha sobre os primeiros 1000 dias, há 8 anos atrás. E ela era enfermeira de formação. E o marido dela era da área da saúde também. Ela me mostrou uma carta que o governo, o sistema de saúde, o Ministério da Saúde da Alemanha havia mandado para médicos da família, para obstetras, para parteiras, há 8 anos atrás, sugerindo um incentivo a um cuidado com a saúde, com a alimentação, com a qualidade de vida das gestantes, Isso. para prevenir doenças do adulto, que determinadas doenças já não conseguia mais abaixar o nível de, tipo assim, o nível de diabético na Alemanha, nós já chegamos aqui, cuidamos, chegou aqui, esbarrou agora, não está descendo mais. Então agora nós queremos que não nasça o potencial diabético. Gente, exatamente. olha só. E falando exatamente sobre esse olhar, assim, a política de saúde, ou seja, como você falou, né, assim, já começando os economistas entenderem que a construção do indivíduo, né, do cidadão, de quem vai governar, de quem vai trabalhar, de quem vai produzir para aquele país, né, está sendo feito, né, está sendo tecido agora, né, nessa janela de oportunidade da gravidez,
o um nascimento saudável, uma recepção aqui nesse primeiro momento e nos primeiros 2 anos de vida, né? Então, investir nesses primeiros 2 anos de vida para colher também lá no futuro Claro. com uma sociedade mais saudável. Eu achei isso há 8 anos atrás, né? Olha só, você acabando de falar isso, você já está vendo um pouco os economistas, né? Observando o impacto de investir agora, porque o futuro trilha um caminho mais saudável, né? Quais estímulos são positivos para um bom desenvolvimento né, de competências do bebê na tecelagem do vínculo? Você poderia falar um pouquinho assim para a gente Do sobre isso? feto, conhecendo feto, né? até das competências do feto e do bebê até, né? Exato. Pois é, a gente tem as descobertas são fascinantes com relação a essa história, né? Sabe, por exemplo, o nosso cérebro é um órgão social. Nós já nascemos, antes do nascimento, a gente já está tecendo conexões de vínculos, de relacionamentos. Então, o que é super importante, por exemplo, nas competências do feto? Ter essa noção, é importante passar para as famílias esses conhecimentos, né? Essa noção de que o feto, a partir de um certo ponto da gravidez, ele está ouvindo os ruídos do interior do corpo da mãe, ele está ouvindo a voz da mãe, a voz do pai, quando chega pertinho, fala lá, brinca com ele, os irmãos, a sensibilidade à música, né? Então, essa questão da memória, de contação de histórias, então todo esse tipo de estimulação, conversar com o feto, falar com ele, estimulá-lo, né? Tudo isso é tecelagem do vínculo e vai estimulando essa capacidade de percepção, de sensorialidade fetal. Fala um pouquinho sobre o seu olhar, sobre os aspectos emocionais sobre o nascimento. Então, quando a gente está trabalhando com as gestantes, os casais grávidos, a gente trabalha muito essa história da expectativa com relação ao parto, da ansiedade com relação ao parto, do medo do parto, né? Porque isso tem um significado simbólico muito profundo. É uma passagem de uma situação a outra, de um estado a outro. Então, a gente, na verdade, passa por muitos partos na nossa vida, cada vez que a gente transita de uma situação para outra. E isso é uma enorme adaptação. Para o bebê também, essa passagem do mundo intrauterino, onde há uma série de estimulações e tudo mais, para o mundo extrauterino, quando ele nasce, ele vai ter que se adaptar a muita coisa, né? A respirar, a sugar para se alimentar, a sentir fome, frio, sede, calor, né? E o que ele vai precisar? Ele vai precisar daquele aconchego amoroso, daquele contato. Então, nessa transição, isso que é essa questão da assistência ao parto, de ter uma equipe que acolhe com respeito, com admiração por aquele novo ser que está nascendo, né, que está dando esse suporte para aquela mulher, para o casal, para aquela família, que está presenciando aquele nascimento, e ter essa acolhida, essa é uma maneira linda de vir ao mundo. É como se isso fica registrado para o bebê assim, né, eu estou chegando num lugar que eu posso ficar legal, né? Infelizmente, nem sempre isso acontece. Agora, aí meu Deus, mas aí o bebê foi pro UTI, e meu Deus, que coisa, não sei o que, ela calma. Porque, além disso, não foi a situação ideal, mas foi a situação possível. E dentro dessa situação possível, tem muita coisa que a gente pode fazer para continuar esse acolhimento, mesmo que o bebê esteja lá no UTI neonatal, sendo picado todo dia, sendo, enfim, submetido a uma série de procedimentos essenciais. Mas, enfim, a gente vai fazer sempre com essa questão. Mesmo que não seja aquela situação ideal, o que a gente pode fazer de melhor para garantir esse acolhimento e essa tecelagem. E aí, essa competência dos bebês, ela vai assim, abre aquele leque da sensorialidade, né? Ele tem contato de olho a olho, ele consegue imitar. Tem umas experiências tão impressionantes, né, de bebê recém-nascido imitando a expressão facial do pai nas primeiras horas de vida. E antigamente a gente acreditava que o bebê não enxergava nada.
se enxergava vultos. E aí, essa questão da audição, do cantar, do acolher, do sintonizar. Muitas mães ficam assim, ai meu Deus, mas o bebê só chora, ele não fala, como é que eu vou entender? A questão é dizer, todos nós já fomos bebês, todos nós já nos comunicamos através dos canais não verbais. Vamos sintonizar, vamos aprender a cada momento, a cada dia. Essa fala, esse olhar para o bebê e falar com ele, cantar, aí está tocando a fralda, está falando com ele, tá, né? Então, essa interação, e o bebê vai respondendo, ele vai respondendo cada vez de uma forma mais ampla, com o olhar, com o sorrisinho, com o movimento do corpo, né, com toda essa interação. Quando a gente chega na história da amamentação também, todo esse leque, né, de cheiro, de toque, de olhar, como é que vai se desenvolvendo esse vínculo em cada mamada, né? Então, esse cotidiano é que a gente vai observando o desenrolar dessas competências de relacionamentos. Então, o bebê responde a toda essa gama de estimulação. Por isso que é tão importante, né? Assim, tá lá com o bebê dando amamentando, não é hora de olhar para o celular, pelo amor de Deus, né? É ali ficar presente naquele momento, né? Exatamente essa questão. Eu queria assim, fazer um adendo assim, que no decorrer de todo esse tempo que eu estou trabalhando, a psicologia, há muitas décadas, ficava ocupada demais com a relação mãe-filho e negligenciava a relação pai-filho. E aí começaram os estudos a respeito da importância do vínculo do pai com o filho ou a filha no desenvolvimento. Essa paternidade participativa, a capacidade masculina de cuidar, de proteger, de estar ali, de não ter, do homem não ter medo desse afeto, desse cuidar do bebê ou da criança pequena, do se abrir. Isso, para o homem, propicia um desenvolvimento pessoal lindo, né, de ternura, de afetividade, e isso vai melhorar a relação conjugal, e isso tem um benefício enorme a curto, médio e longo prazo nos meninos e nas meninas. Então, está crescendo muito esse aspecto da pesquisa da paternidade participativa. Então, exatamente isso. Homens e mulheres precisam ser provedores e cuidadores. As mulheres estão no mercado de trabalho. Não dá mais para ficar, há muito tempo, né? Mas não dá mais para ficar, a mulher é que cuida e o homem provê. Não, o homem cuida. E na medida que homens e mulheres sejam provedores e cuidadores, eles vão compartilhar as tarefas, né, do cuidar da casa, do cuidar das crianças, e isso tudo vai fazer uma tecelagem de vínculo familiar muito mais intensa. Eu sempre enfatizo essa história, né? A família grávida, o casal grávido, o homem participando, o homem lá no parto, o homem apoiando a amamentação, é tudo. Né? Esse papel do homem é extremamente relevante. Muito, né? muito. E só de um tempo para cá é que as pesquisas estão finalmente focalizando na importância da relação paterna. Pô, que importantíssimo você ter lembrado de abordar esse tema, Maria. Nossa, que bom. Perfeita essa colocação. Um dia desse eu estava lendo um artigo falando sobre a presença do pai na sala de parto. O pai vivenciando ali com a mulher aquela experiência. E quais modificações cerebrais acontecem no cérebro do homem a partir daquela experiência visceral e tal, de conexão, liberando hormônios do amor, ocitocina e tal, o vínculo, o olhar do bebê, o imprint e tal. Gente, que coisa incrível, né? Assim, muito bom você ter abordado esse olhar. Eu tenho não usado mais o termo binômio mãe-filho. Eu tenho falado com meus casais de unidade mãe-filho. Mas eu acho que talvez está na hora de expandir para unidade familiar, né? A questão é a unidade com certeza. familiar.
é uma É, coisa só, principalmente naqueles primeiros meses, aquelas primeiras semanas de vida, é uma coisa só, né? Assim, principalmente a mãe e o filho, mas isso, exatamente. trazendo agora esse olhar da Aham. paternidade. Essa história dos casais homoafetivos, duas mulheres ou dois homens. Ah, então, a figura paterna e a figura materna. Não, aquelas duas figuras, né, das duas mães, elas têm, as duas têm importância. Aquela figura dos dois pais, os dois têm importância. Então, é exatamente esse compartilhamento, né, do afeto e das responsabilidades e do compromisso. Isso que é o O fundamental. compromisso de cuidar e prover. É, Isso. que Uhum. lindo, muito bom. Dicas para uma boa tecelagem do vínculo. Um resumido Primeiro, final. Primeiro, compromisso de amar e de cuidar. Tá? isso. Segundo, grandeza dos pequenos momentos. Cada troca de fralda, cada banhozinho. Isso é oportunidade. Terceiro, riqueza de estimulação. Olhar, cantar, falar, dançar, né? Acolher. Tá? Quarto, poder compartilhar, né, essas responsabilidades. E cinco, olhem o meu site que tem um monte de material lá. mtmaldonado.com.br. Tem um monte de Muito material bom. disponível, vai para o YouTube, vai para o Instagram, um monte de lugares. Eu estou sempre produzindo material. E tenho lá os meus contatos para vocês poderem entrar em contato Que comigo bom. também. Muito Tá bom. bom? Perfeito. Adoramos as dicas, tá bom? Tá bom. Foi um prazer Muito estar aqui bom. com Foi você.